Vamos mudar para cá com o Pedro Venceslau, que já me espera. Pedro, vamos fazer juntos aqui a leitura rapidamente, só para fixar bem na cabeça de vocês o que o STF está discutindo sobre essa mudança feita pelo Congresso Nacional, essa flexibilização da lei da ficha limpa. Então, como era, né? A inelegibilidade pelo restante do mandato, mais 8 anos. Então, o cara ficou inelegível por causa da ficha limpa, ele tem o prazo do mandato que ele estava cumprindo e perdeu, e mais 8 anos. Agora, se o Supremo Tribunal Federal não barrar essa mudança, o prazo de 8 anos vai começar a contar a partir da perda do mandato ou da renúncia. Ou seja, vai diminuir muito, cai para praticamente uma única eleição. Se a gente considera que a Justiça Eleitoral acaba demorando um tempo, né, desde o início do processo até a condenação. Pedro, isso teria impacto na eleição desse ano? Eu separei aqui 3 personagens, Thaís, que vão ser beneficiados, que já estão se movimentando politicamente porque estão acreditando que de fato vai acontecer essa mudança. José Roberto Arruda, do Distrito Federal. Ele, que é do PSD, governou o Distrito Federal entre 2007 e 2010, deixou o cargo por improbidade administrativa, aposta que pode ser a terceira via no Estado e ele aparece bem colocado nas pesquisas de intenção de voto. Ele foi beneficiado pelo escândalo do Banco Master BRB, já que o governador Ibanez, que deixou o cargo, vai tentar o Senado, mas acabou contaminando politicamente a Celina Leão, que é a candidata a vice. Então ele tem essa expectativa de ser o candidato lá. No Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que foi governador do Rio de Janeiro, chegou a ser preso por corrupção, perdeu o mandato por compra de votos. Ele também foi prefeito de Campos, que agora está no Republicanos, já apresentou a pré-candidatura dele ao governo do estado. Não aparece tão bem nas pesquisas, Eduardo Paes lá ainda é o franco favorito, mas pode acabar mexendo no cenário. Ele ainda tem um desafio interno, porque dentro do Republicanos existe outro pré-candidato, que é André Portuga, ex-prefeito de Miguel Ferreira. Por fim, o Eduardo Cunha, um nome muito conhecido da política brasileira, foi presidente da Câmara dos Deputados, foi preso, né? Chegou a ser preso no âmbito da Lava Jato, do Mensalão, e está no Republicanos. O dado curioso, ele trocou o Rio de Janeiro por Minas Gerais. Acredita que tem mais chances de vencer a eleição, conseguir um mandato de deputado em Minas Gerais, tem pretensões de voltar à Câmara e voltar a ocupar cargos de relevância na estrutura do Congresso Nacional, mas enfrenta em Minas Gerais a resistência de Cleitinho Azevedo, que também é do Republicanos. Eles são desafetos políticos, mas como é uma disputa pela vaga de deputado, talvez o Cleitinho tenha que aceitar que ele entre nessa disputa, caso o julgamento realmente termine favorável a eles, né, Thaís? Eduardo Cunha foi quem promoveu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas foi também quem promoveu o início de um monstro que foi criado em Brasília. Eu estou falando das emendas impositivas, no momento em que o governo já estava muito fraco em Brasília, em 2015, ele consegue aprovar a criação dessas emendas impositivas e desde então elas eram 3, 4 bilhões por ano, hoje são 50, 60 bilhões de reais por ano. Pedro, obrigada. Até já. A gente vai conversar com o Matheus Teixeira novamente em Brasília, porque nós já trouxemos aqui o voto da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do processo, já votou contra essa mudança. Matheus, qual é a expectativa? A gente pode ter esperança de que essa conquista republicana no Brasil, ela não será perdida ou não? Olha, Thaís, tem uma movimentação nos bastidores do Supremo em que o discurso é deferência ao parlamento. O Legislativo decidiu, cabe ao Congresso Nacional legislar e, portanto, neste caso, não caberia uma intervenção judicial. Muito difícil cravar qual vai ser o resultado do julgamento. Como a gente costuma dizer, cada cabeça uma sentença, portanto, caberão aos 10 ministros do Supremo dar essa resposta final. Mas sim, não nos bastidores do Supremo ninguém acredita que vai ser uma unanimidade em direção ao que decidiu, ao que votou a ministra Carmen Lúcia. Ela é a relatora dessa ação que questiona a decisão do Congresso Nacional, uma decisão que vai impactar nomes graúdos da política, como o Pedro mencionava agora, e há ali nos bastidores um discurso de que não é momento de comprar briga com o Congresso, é momento de ter deferência ao parlamento, a voz
do povo vem do Congresso, que é quem elege os congressistas, mas a gente sabe, em muitos casos o Supremo derruba, sim, decisões do Congresso Nacional, mas nessa situação há uma divisão interna no Supremo, uma negociação muito forte ali entre os ministros sobre como votar. Não à toa o julgamento começou hoje às 11 da manhã e até agora não há nenhum voto, apenas a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, portanto, assim que abre o plenário virtual, a relatora ou o relator é obrigado a subir o voto e apenas ela, que tinha essa obrigação na abertura do plenário virtual, subiu o voto. Os outros 9 ministros ainda não se posicionaram e a informação de bastidores é que há, sim, uma negociação ali entre os ministros sobre como se portar perante essa decisão do Congresso e parte do Supremo Tribunal Federal nos bastidores tem defendido que seria importante manter uma deferência que cabe ao legislador legislar. Eles fizeram isso, reduziram essa discussão acerca do marco temporal para contabilizar os 8 anos de inelegibilidade. Há ministros historicamente críticos à lei da ficha limpa. Por exemplo, se um senador é cassado no primeiro ano de mandato, só passa a contar a inelegibilidade quando acaba o mandato dele, 7 anos depois. Portanto, ele fica 8 anos mais 7 inelegível e que isso, de fato, geraria uma desproporcionalidade. Esse foi o argumento do Congresso e é o argumento de parte dos ministros nos bastidores. Mas a gente sabe que é um julgamento também com impacto na opinião pública e com impacto na relação entre os poderes. Portanto, são muitos fatores que têm sido pesados ali nos bastidores pelos ministros. Não à toa, estamos falando de um julgamento que começou às 11 da manhã e até o momento não temos nenhuma informação sobre a posição dos outros 9 magistrados, justamente porque é muita coisa que está em jogo, seja a imagem do Supremo perante a opinião pública, seja a relação entre os poderes, no momento sensível da República e, portanto, todos os ministros ali calculando bem e negociando a exaustão nos bastidores para tentar encontrar uma saída de não se desgastar tanto perante a opinião pública e, ao mesmo tempo, também não comprar uma briga frontal com o Congresso, Thaís. O problema aqui é o seguinte, né? Essa pena mais dura, né, da perda de mandato e da espera por 8 anos, é exatamente a sinalização de, olha só, é só não cometer crime. Não cometeu crime, nem precisa Parece perder simples, o mandato. Né? É tão simples quanto isso. Obrigada, Matheus, até já. Olha, a gente já trouxe aqui essa semana, né, um dos primeiros ataques, pelo menos dessa semana, do que está acontecendo no ambiente das eleições. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei com uma mini-reforma eleitoral, flexibilizando as punições aos partidos. Então, é aquela beleza em que os partidos vão ter um corte do custo da multa, vão ter muito mais tempo para pagar essa multa e tantas outras benesses. A nossa Edilene Lopes volta agora, porque ela tem um ponto importante toda nessa história, porque a aprovação desse projeto favorece um deputado ou deputados que já têm mandato na Câmara. Edilene, como é que isso funciona? Qual é o impacto disso tudo? Qual é o cálculo político que está sendo feito em Brasília sobre essa mini-reforma? Pois é, Thaís. Na calada da noite, durante essa semana em que foi permitida a votação remota na Câmara dos Deputados, vamos lembrar que estava acontecendo a marcha dos prefeitos que vieram com uma cobrança forte contra a escala 6x1. O Hugo Mota liberou os deputados para ficarem fora de Brasília, o que significa que eles sofreram menos pressão em seus gabinetes, mas puderam fazer suas votações normalmente e votaram uma mini-reforma eleitoral. Teve também uma reunião do Congresso Nacional para a derrubada de vetos do presidente Lula à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, essa proposta de votação da mini-reforma eleitoral que acabou passando na Câmara dos Deputados, junto com a derrubada de vetos da LDO, vai permitir que ocorram repasses para estados e municípios durante o período eleitoral. E esses repasses, normalmente, assim como acontece com as emendas, são intermediados por parlamentares. Isso favorece quem? Favorece aqueles deputados e senadores que já têm mandato. É uma vantagem que eles têm em relação àqueles candidatos que não estão no poder ainda. Então, mais uma vez, uma medida para favorecer
favorecer a permanência daqueles que já estão. Isso tem um impacto na renovação do Congresso Nacional. Com mais senadores e deputados tendo chance de permanecer no poder, significa que aqueles novatos, aqueles que estão entrando para a política, têm menos chance. Isso vem acontecendo de várias formas. Nós vimos um fenômeno acontecer nessas eleições em vários estados, na maioria deles, em que deputados federais, que normalmente são presidentes dos partidos, estavam praticamente expulsando outros deputados com mandatos porque tinha concorrência de voto ali dentro. Dois com a mesma chance, pode ser que aí o presidente do partido fique prejudicado com isso. Então, o ideal é montar uma chapa em que tenha candidatos com votos para contribuir para que aquela primeira cadeira ou a segunda sejam ocupadas, mas que não tenham votos suficientes para eles ocuparem uma cadeira. Ou seja, uma chapa em que os votos dos outros contribuem para aquele que tem mais chance, normalmente o presidente do partido. Então, toda essa movimentação que é feita aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, mas principalmente na Câmara, que a eleição é proporcional, diferente da eleição no Senado, é para que aqueles que aqui estão permaneçam e não haja a renovação que muitos pregam, ou que muitos eleitores gostariam que acontecesse, Thaís. Claro, tudo para ser mais do mesmo. Exato, mais do mesmo. As emendas parlamentares também ajudam muito, né? Porque é uma vantagem que o que está fora não tem para agradar seus eleitores, enfim.